A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso projeto desse devocional que está agora navegando pelo livro de Atos. Ontem nós vimos Atos 19, que houve todo aquele alvoroço lá na cidade de Éfeso por conta do templo de Diana, por conta daquela idolatria toda. Paulo ali com os irmãos, Aristarco, Gaio e outros irmãos lá em Éfeso, houve todo aquele alvoroço, e aqueles artífices, artesãos ou ourives, aquelas pessoas que faziam ali aquelas imagens de escultura, da deusa Diana e ganhavam muito dinheiro com isso, ficaram revoltados de ver o movimento deles caindo, porque Paulo, junto à igreja ali, estava fazendo um grande alvoroço, um alvoroço santo, porque estavam trazendo pessoas a Jesus, muitas pessoas se batizando, pessoas ouvindo o evangelho e crescendo muito na palavra. E com isso, quando as escamas caem, os grilhões são rompidos, as pessoas se libertam de prisões que, na maioria das vezes, elas não são físicas, são prisões que são espirituais, e as pessoas estavam nessa prisão espiritual. Então, com a pregação, com a revelação da verdade, a consequência necessária era realmente as pessoas se libertarem da idolatria e se libertarem daquele conhecimento que muitas das vezes a gente adquire ainda na infância ou por influência ali da sociedade, do meio, dos costumes do lugar, por influência, por educação ou por treinamento dos nossos pais. Enfim, de alguma forma aquele povo de Éfeso, eles se convenceram que Diana era realmente a protetora ali daquela cidade de Éfeso e que ela era a área espiritual, era aquilo no qual, era a divindade no qual aquelas pessoas deveriam adorar. E ali houve aquele alvoroço todo porque houve uma quebra dessas estruturas por meio da pregação, e por isso tentaram contra a vida de Paulo e dos irmãos na igreja ali em Éfeso. Fato é que, partindo de Éfeso, Paulo ele vai para uma outra região, porque lembremos que ele estava nessa viagem missionária, e por estar na viagem missionária, ele deveria estar mudando de localidades, porque afinal de contas quanto mais lugares e mais igrejas ele implantasse, maior seria o ministério e o crescimento do evangelho nessa região da Ásia. Então, Paulo ele sai de Éfeso e agora ele vai para a região da Macedônia. Porque era assim, é como se aqui a minha mão fosse uma área onde o mar Egeu está. Então, Paulo estava aqui em Éfeso, ele sobe para Macedônia e depois ele desce para o outro lado aqui na região da Caia, onde tem Atenas, Então, assim, ele dá toda essa volta a pé, E aí, nessa viagem, Paulo ele vai chegar a outras regiões onde ele vai fazer o trabalho missionário dele. E uma dessas regiões é Troade. Então, ali ele implanta uma igreja, ali ele tem relacionamento com os irmãos por meio da pregação, ele gera discípulos, ele gera um movimento evangélico ali naquela cidade de Troade. E é em Troade que acontece algo que está registrado aí em Atos 20, que foi algo muito impactante, porque embora muitas pessoas eram curadas por meio de Paulo, usavam ali seus lenços ou usavam suas roupas para ter contato com a divindade de Paulo e assim se curarem. Em Troade, Paulo fez um culto, estava numa casa e ali ele fez um culto e as pessoas ouviam Paulo e a palavra nos fala que esse culto aconteceu no período da noite. E por ter acontecido no período da noite, muitas pessoas ali, por ter trabalhado muito durante o dia ou porque estava quente, aquela era uma região quente, a palavra nos fala que um rapaz que estava sentado à janela, de nome Eutico, ele sente sono e ele cai da janela. E aí ele estava no terceiro piso dessa edificação
e ele cai e muito possivelmente quebra o pescoço, alguma coisa do tipo, e ele vem a falecer. Né? E aquilo gera um alvoroço muito grande naquele ajuntamento, na igreja ali onde ele estava, naquela casa, né? Porque a igreja seriam os irmãos, né? Não era uma igreja física. E aí Paulo fala que, né, e Paulo vai ali, pede licença a todos e chega diante daquele jovem, o abraça, chamado Eutico, né? Abraça o Eutico e abraça, e quando ele deixa aquele moço, né, ele se volta para todas as pessoas que estavam assistindo ele, dizendo assim, ó, a alma dele não saiu do corpo dele, ou seja, ele está curado. E ali naquele mesmo momento, Eutico ele desperta e, né, todos ficam consolados, né, com aquele milagre que Paulo realiza naquele lugar, porque embora muitas pessoas se curassem por meio da vida de Paulo, ressuscitações não eram muito comuns, né? Como Jesus veio a ressuscitar Lázaro, né? Paulo trazia à vida um morto que tinha acabado ali de cair, né, da janela, foi algo assim assustador e comoveu a todos, né? Foi bem bacana. E a Bíblia nos fala a respeito então dessa terceira viagem missionária de Paulo, e ela já estava caminhando para o fim. Afinal de contas, Paulo ele vai, né, ele faz aquele retorno no mar Egeu, vai até Troade, na região da Caia, até onde tinha, hoje é a Grécia, né, tinha ali a cidade de Atenas, que aquela região toda ali era dominada pelos romanos, e Paulo fez essa volta e depois ele volta por terra para acessar a cidade, né, de Mileto, né, para poder finalizar ali sua última pregação e deixar, né, essa viagem missionária e voltar para Jerusalém, né, que é algo inclusive que ele demonstra muita preocupação, porque afinal de contas em Jerusalém, né, se em toda a região, né, ali daquela viagem missionária de Paulo, se em toda aquela região Paulo ele era perseguido, era violentado, era agredido, era aprisionado, né, passou-lhe por vários julgamentos. Se ali os judeus já faziam isso, imagina na terra de Paulo, onde ele foi educado, onde ele cresceu, onde ele foi um grande judeu, fariseu, né, perseguidor de cristãos. E ali quando ele deixou aquele grupo ali com a conversão em Cristo, né, ali ele despertou muitos inimigos, e Paulo ele vai voltar para Jerusalém, mas ele faz o último culto na cidade de Mileto, né, para a igreja, aquelas pessoas que, né, o acompanharam, né, foram resultado da sua pregação, discípulos que ele gerou ali naquela região. Então ele vai fazer um último discurso que eu queria ler para vocês. Um discurso emocionado, que inclusive ele diz esse discurso que vai ser possivelmente a última vez que eles teriam contato físico, né, estariam juntos, né, porque ele partiria para Jerusalém, lembrando que Mileto era uma cidade, né, litorânea, que dali ele navegaria até Jerusalém, né, não seria mais uma viagem a pé. E ele fala assim, ó: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Lembra que eu falei para vocês que se ele estava temeroso de voltar a Jerusalém, o que poderia acontecer, né? Porque já tinha acontecido com ele muitas coisas ruins numa viagem fora, né, da área de Jerusalém, fora de Judá. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Olha como é que ele estava temeroso nesse retorno a Jerusalém. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que muitas prisões e tribulações me esperam. Ou seja, ele dizendo que de cidade em cidade, isso que acontecia com ele, tribulações e prisões. Né? Voltando a Jerusalém, o que aconteceria? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar
testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Né? Ali era uma despedida. Né? Paulo, naquele último culto em Mileto, né? ele se despede. Né? Não mais vereis o meu rosto. Uma coisa importante também, meus irmãos, antes da continuidade aqui no discurso de Paulo, é dizer que lá em Mileto, né, era uma cidade próxima a Éfeso, ele manda chamar os irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Né? Então, assim, não foi um culto voltado só para aqueles irmãos de Mileto. Ele chama também os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, que, né, era distante ali de Mileto, mas era uma cidade vizinha. Então ele manda chamar e ali todos estavam, né, ouvindo as palavras de Paulo. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Cristo, que resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Presta atenção que ele vai falar aqui, interessante. Está falando de fora, entrarão no rebanho lobos estranhos e cruéis. Mas olha só, do lado de fora pode entrar, mas veja que ele está falando a respeito de dentro. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Ou seja, dentro da igreja aconteceria que pessoas falariam coisas perversas e diferentes para atrair discípulos para eles, ou seja, dissoluções. É o que a gente vê muitas igrejas, né, crentes deixando a igreja, levando parte da igreja para abrir uma nova unidade. Então já acontecia nessa época, olha só. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Importante aqui também dizer que foram 3 anos essa terceira viagem missionária de Paulo. Então aqui teve um destaque, foi bem interessante. 3 anos durou essa terceira viagem de Paulo. Olha que interessante. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem a veste. Agora, olha só. De ninguém cobicei a prata, o ouro ou a veste. Paulo aqui ele fala que ele nunca foi pesado para ninguém. Né, que ele sempre esteve ali a pregar o evangelho, mas ele nunca foi pesado a ninguém, nunca exigiu oferta, dízimo, provisão. Então ele, como um bom construtor de tendas, ele sempre proveu a renda dele. Olha só o que ele fala. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Estas mãos, ou seja, as mãos dele, o serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Essa foi a despedida, meus irmãos, de Paulo, com todos os irmãos da cidade de Mileto e Éfeso, né, dando ali uma breve narração do que aconteceu durante esses 3 anos da última viagem missionária, essa terceira viagem, e do que ele sentiu estando ali com eles, o que ele passou, como a igreja, principalmente a de Éfeso, deveria se portar. Embora ele estivesse em Mileto fazendo esse último discurso, né, a gente sabe que em Éfeso se constituiu uma grande igreja, inclusive existe a carta aos Efésios que depois ele envia e está registrado na Bíblia Sagrada. E todos se entristeceram muito sabendo que era uma despedida, mas fortalecidos no espírito por conta das palavras de Paulo, da demonstração dele, dos ensinamentos, né, e das orientações gerais que dariam para a igreja ali uma força e um ânimo novo para poder continuar a caminhada. Né? E ali eles vão com ele até o navio, onde se despedem dele, lembrando que Paulo retorna para Jerusalém de navio. Amém, meus irmãos? Assim termina essa terceira viagem missionária. Daqui para frente nós vamos entender o que se deu com Paulo lá em Jerusalém, né? E
né? A gente caminha aí para uma fase derradeira em que Paulo ele vai ser perseguido ali em Jerusalém, tanto pelos romanos quanto pelos judeus, e muitas coisas vão acontecer até redundar lá em Roma, onde ele chega para ser julgado e muito possivelmente não, onde ele irá ser decapitado, né, numa pena de morte. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, pela leitura bíblica de hoje, por Atos 20, onde nós vimos, ó Deus, o quanto Paulo caminhou durante esses 3 anos, Pai, circulando ali todo o mar Egeu, passando por Mileto, Éfeso, a região da Macedônia, Filipos, Corinto, né, Pai, na região da Caia, e ali, Senhor, ele pregou a tua igreja, levantou a tua igreja, onde, né, o evangelho, né, pôde crescer e pôde ser tão poderoso, né, durante esse período, Senhor Jesus, da igreja primitiva, onde Paulo foi o maior dos evangelistas. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nós possamos estar cheios da tua vontade, cheios da tua bênção, ó Deus, para sermos, ó Deus, palavra do Senhor nesse tempo, entre os nossos familiares, nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, enfim, onde quer que estejamos, sejamos evangelistas, ó Pai. Pequenos evangelistas, ó Pai. Assim como Paulo foi um grande evangelista, que nós mesmo não sendo grandes, ó Pai, nós sejamos pelo menos, ó Deus, pequenos evangelistas, que não percamos a oportunidade de no caminho estar pregando a tua palavra e levando pessoas a Cristo. É assim, ó Pai, que eu oro e já te agradeço, pedindo um dia abençoado para mim e para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, Pai. Lembrando, Senhor Jesus, que nós precisamos estar diante da tua presença e que o Senhor foi dado na cruz para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E assim seja, Pai, sobre as nossas vidas, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, te abençoe no trabalho e te espero no próximo vídeo. Curta, comenta e compartilha, dá continuidade a esse projeto nosso, né, de levar esses vídeos para as pessoas que precisam ouvir da palavra, ter um momento de devocional, fazer um pequeno estudo bíblico e orar comigo aqui nesses vídeos, amém? Compartilha, lança aí nos grupos de WhatsApp, né, e dá o seu curtir aí, porque assim o vídeo ganha relevância. Um grande abraço e até o próximo vídeo.